Alô, galerinha, sou o professor Guedes e estou aqui para corrigir e também vou comentar as 6 questões de Química do terceiro simulado do curso Gênios. Vamos lá! Bom, essa questão aqui, primeira questão, ela trata do texto base, né? E ela fala assim, ó, a fixação da prata pela hidroquinona é uma reação de oxirredução. A espécie redutora dessa reação é A, então a gente tem que descobrir quem é a espécie redutora dessa reação. Bom, o texto fala que isso aqui é hidroquinona, tá? Não precisa se preocupar em saber a nomenclatura da hidroquinona, não. Essa é a hidroquinona, tá aqui o íon prata, hidroxila e se transformando. Primeira dica, vamos lá. O que significa redutora? Redutora, agente redutor, não é a espécie que sofre redução, hein, galera? A espécie redutora é aquela que sofre oxidação. E aí você tem que lembrar que a melhor maneira de você enxergar a oxidação numa reação como essa, principalmente numa reação como essa, que dá um trabalho enorme, é você observar o aumento do número de oxidação. Se eu perceber um aumento de NOx de algum elemento aqui, eu descubro que essa é a espécie redutora. Uma outra dica, quando se fala em espécie redutora, a palavra que poderia acontecer aqui contrária é oxidante, para ser redutor ou oxidante tem que estar antes da seta, tem que ser um reagente. Eu sempre brigo que o agente oxidante ou agente redutor é sempre um reagente da reação. Então essa é uma outra dica, a gente já pode eliminar coisa. Por exemplo, prata metálica e prata iônica. Isso aqui é prata iônica, pode ser agente redutor ou agente oxidante. Prata metálica não. Então prata metálica já está fora. Tá legal? Eliminamos prata metálica, ficamos com prata iônica, que é essa espécie, hidroquinona, que é essa espécie aqui aromática, e hidroxila, que é aquele famoso íon OH-. Como é que eu vou ver a espécie redutora, ou seja, quem sofre oxidação? Vou matar do jeito mais rápido, né? Eu vou eliminar a prata, porque o NOx da prata aqui está claro, é o NOx do íon. A prata, nesse caso aqui, tem a carga mais 1, então o NOx da prata é mais 1. Nesse caso aqui, deixa eu voltar o apagado aqui, nesse caso aqui a prata está sozinha. O NOx total de uma espécie pura como a prata é igual a 0. Então se a prata aqui é 0, o que está acontecendo com o NOx da prata? Ela sofreu redução. Se a prata sofreu redução, atenção, ela não é a espécie redutora, ela é a espécie oxidante. Sobrou para a gente então o quê? A hidroxila e a hidroquinona, prata iônica está fora. A hidroxila não mudou de NOx. Como é que eu percebo isso? Muito fácil. O NOx do hidrogênio geralmente é mais 1, o NOx do oxigênio geralmente é mais 2, o que vai totalizar essa carga aqui do íon, menos 1, perfeito. E o hidrogênio da água é mais 1 e o oxigênio menos 2, totalizando aqui o 0 da substância água. Perfeito, ninguém mudou de NOx na hidroxila. Se ninguém mudou de NOx na hidroxila, a hidroxila não é nem espécie oxidante, nem espécie redutora. Sobrou então a hidroquinona, esse é o gabarito. Mas mestre, como é que eu vou ver que a hidroquinona teve esse aumento de NOx, essa oxidação, sendo a espécie redutora? Bom, na UERJ o que conta é a agilidade, né? Mas vamos perceber que NOx mudou aqui, ó. Esse carbono aqui do anel aromático da hidroquinona mudou quando se transformou nesse aqui. O NOx aumentou e eu vou mostrar como é que se calcula agora NOx individual de carbono. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Esse carbono aqui de baixo é igualzinho também, então mudou também. Agora, como é que eu calculo o NOx individual de carbono? Eu vou reparar ao redor do carbono, que tem eletronegatividade 2,5, peguei esse valor no final da prova na tabela periódica, quem são os elementos a que eles estão ligados? Esse carbono está ligado a carbono e a oxigênio, cuja eletronegatividade é bem maior, 3,5. O que significa isso? Quando o oxigênio faz uma ligação com o carbono, essa ligação covalente, o par de elétrons fica mais próximo dele. Então é como se o oxigênio roubasse um eletrinho do carbono. Se o oxigênio rouba um eletrinho do carbono, o NOx do carbono fica mais 1. Peraí, e os outros carbonos que estão ao redor dele? Bom, como carbono e carbono têm a mesma eletronegatividade, os pares de elétrons ficam exatamente no meio, não alterando a carga. O NOx desse carbono é mais 1, idem para esse aqui. Será que isso vai mudar quando a gente chegar lá no outro composto orgânico depois da seta? Vamos ver. Mesma estratégia, só que agora o carbono está ligado por 2 ligações covalentes ao oxigênio.
Então, eu tenho, na verdade, dois pares de elétrons, né, mais próximos do oxigênio do que do carbono. Ou seja, é como se o oxigênio roubasse 2 elétrons do carbono. Então, o carbono fica duplamente positivo, NOx mais 2, NOx mais 2. Perceba que dessa molécula orgânica hidroquinona para essa aqui, o NOx do carbono aumentou. De novo, se o NOx do carbono aumentou, o carbono sofreu oxidação, a hidroquinona é a espécie redutora. Gabarito letra B de bola. A segunda questão de química, ainda no texto base, diz o seguinte, ó, considerando que 1 mol de hidroquinona é consumido na revelação de 1 hora, a velocidade de redução da prata em gramas por minuto é... Bom, essa é uma questão de cálculo, né? Dá para ver, uma questão quantitativa de cinética química. Mas o cálculo aqui não é nada demais, é só você prestar atenção no balanceamento dessa reação. O balanceamento dessa reação diz que cada 1 mol de hidroquinona que é consumido, consomem 2 mols de íons prata. Ah, mas aqui está escrito redução da prata, não pode ser essa prata? Não faz diferença se é o íon prata ou se é a prata metálica. Na verdade, quem está sofrendo a redução é o íon prata, mas não vai fazer diferença, você vai ver por quê. Então preste atenção nesse balanceamento aqui, ó. 1 está para 2. Isso é fundamental nessa relação que a gente vai fazer agora de cinética química. Não se assuste com cinética química, não. Eu costumo dizer que cálculo de velocidade é igual a estequiometria, só que com o tempo. Repare que o tempo da revelação já está aqui, ó, explícito, ó, 1 hora de duração. E depois a pergunta está em gramas por minuto. Todo mundo sabe, já vou anotar aqui em cima para não esquecer, ó, que 1 hora equivale a 60 minutos. Eu vou precisar dessa conversão já já, ok? Então vamos lá. 1 mol de hidroquinona foi consumido. Bom, se 1 mol de hidroquinona foi consumido, não precisa nem de regra de 3. Quantos mols de prata foram consumidos nesse mesmo intervalo de tempo? 2 mols. O balanceamento mostra isso. Se a resposta fosse em mol por hora, você já tinha 2 mol por hora. Mas eu quero a resposta da prata em gramas por minuto. E aí, como é que eu passo de mol para grama? Nada de olhar para a hidroquinona, eu já estou falando da prata. E aí vem a explicação. O íon prata, prata mais, tem a mesma massa molar que a prata metálica, não vai fazer diferença. Você vai lá no final da prova, lá na tabela periódica, e pega que a massa molar da prata é 108. O que significa isso? Que 1 mol, preste atenção aqui, ó, de prata, seja ela metálica ou iônica, não faz diferença, pesa 108 gramas, tem massa de 108 gramas. Se eu acabei de descobrir que foram 2 mols a cada hora, eu já posso lançar aqui, ó, 2 mol por hora. Peraí, mestre, mas pode botar 2 mol por hora embaixo de mol? Pode. O resultado aqui, X, vai sair em gramas por hora. Conta fácil, né? 2 vezes 108 vai dar, atenção, 216 gramas por hora. Esse seria o gabarito se fosse em grama por hora. Foca, eu quero em grama por minuto. E aí, multiplica por 60 ou divide por 60? O fator de conversão todo mundo já sabe, né? O problema é o lance de multiplica ou divide. Galera, eu costumo fazer pensar. Presta atenção. Essa é a quantidade em gramas de prata consumida a cada hora. Demora 1 hora para consumir 216. No minuto, vai produzir mais ou menos? Menos, né? Se numa hora consome 216, no minuto consome menos. Se consome menos, você vai dividir por 60. Tá legal? Então a gente vai fazer essa divisão aqui por 60, sem se preocupar muito com esse zero. Vamos fazer primeiro aqui, ó, o 21 divididos por 6, dá 3, 18, resto 3, 36, 36 cravado, né? Se fosse 216 dividido por 6. Como é por 60, você acrescenta aqui uma vírgula, 3,6, agora sim, cravado em gramas por minuto. Gabarito, então, dessa questão, 3,6, letra C. Ficou claro? Bom, a terceira questão de química, já dentro da prova da área de ciências da natureza, é a questão que vai dar um pouquinho de trabalho, mas é uma questão fácil, tá? Análises químicas de uma gasolina especial determinar a existência em volumes iguais de 4 hidrocarbonetos líquidos em condições ambientais.
os nomes oficiais, ou seja, o PAC desses hidrocarbonetos, numerados de 1 a 4, se encontram na tabela a seguir. Então, de cara, você vai ter que desenhar esses 4 hidrocarbonetos aqui. Tem que saber um pouquinho de nomenclatura orgânica, mas nomenclatura bem simples, tá vendo? São todos alcanos, ó, pentano, butano, pentano, hexano, etc. Vamos à pergunta. O resíduo da destilação fracionada, lembram disso? Desta gasolina, continha em maior quantidade o composto de número. Aqui a palavra-chave talvez seja resíduo. O que é uma destilação fracionada? Gente, a destilação fracionada é aquele método de separação que você separa por diferença de temperatura de ebulição, de ponto de ebulição da amostra. Se é o resíduo, não é aquele que passou na destilação fracionada, mas sim aquele que ficou, ou seja, aquele que tem maior ponto de ebulição, fica por último na destilação fracionada, vai ficar em maior quantidade como resíduo no meu balão da destilação. A destilação fracionada é aquela aparelhagem mais ou menos assim, né? Você tem um balão, tem aqui um condensador, né? Esse condensador vai coletar o líquido, tem aqui uma coluna de fracionamento, ficou bem pequenininha a minha coluna, e aqui vai pingar um líquido. Óbvio que o líquido que pinga primeiro é o líquido de menor ponto de ebulição. O resíduo não é esse aqui que pinga não, hein? O resíduo é esse que fica no balão. Vai ficar, então, o líquido de maior ponto de ebulição. Em suma, essa pergunta toda é para te perguntar o seguinte. Qual desses 4 hidrocarbonetos tem a maior temperatura de ebulição? Tá? Podia ser essa a pergunta, mas está um pouco mais elaborada aqui. Bom, vamos desenhá-los. Em bastão, para não perder mais tempo. 2,2,3 trimetilpentano. Você vai começar de trás para frente. Você vai começar desenhando o pentano. Em bastão, para ir rápido, está aqui 5 carbonos. No carbono 2 você pendura um metil, no carbono 2 você pendura outro metil e no carbono 3 você pendura um metil. Esse é o composto 1. O composto 2, está aqui explícito embaixo, é 2,3-dimetilbutano. Opa! Eles não são isômeros, repare, no 2 tem metil, no 3 tem metil, só que num total de 4 carbonos. Isso é importante. Já o composto 3, vamos aqui para o outro ladinho, é o composto 2-metilpentano. De novo, eu desenho 5 carbonos e no carbono 2 eu penduro o metil. Esse ficou feio, vou fazer de novo. Eu penduro 1 metil no carbono 2 de 5 carbonos. E para terminar, o composto 4, não tem jeito, tem que desenhar todos esses hidrocarbonetos. 3,3-dimetilhexano. Hex significa 6. Então, vamos lá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, em bastão para ir rápido. E no carbono 3, você pendura 2 metis. Por que é importante a gente fazer esses desenhos? Para você perceber que esses compostos, 1, 2, 3 e 4, eles não são isômeros. Eles têm número de carbonos diferentes. Tem alguns até que empatam. Repara esse aqui, ó. 3 metis com mais um pentano. Total, 8 carbonos. Aqui são 2 metis com mais um butano. 6. Aqui é 1 metil com um pentano. 6. Esse é isômero do anterior. E aqui, hexano com mais 2 metis. 8. Então, na verdade, eu tenho 2 pares de isômeros aqui. Mas a questão não é de isomeria. Vai ter maior ponto de ebulição? O que você acha? Aquele hidrocarboneto com mais ou com menos carbonos? Gente, em geral, vai ter maior ponto de ebulição aquele que tem maior número de carbonos. Por que a gente fala disso? Nessa comparação possível de alcanos muito próximos, muito parecidos, quanto maior a cadeia carbônica, maior a interação entre as moléculas, tem mais espaço para a interação entre as moléculas. E a interação entre as moléculas é que faz a molécula passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ebulir. Se eu tenho mais interação entre as moléculas, eu preciso esquentar mais para a molécula ebulir. Então vai ter maior ponto de ebulição, o de maior número de carbonos. Só pode ser o composto 1 ou o composto 4, o gabarito, que são aqueles que têm 8 carbonos. Agora, entre eles, como é que eu vou desempatar? Se o composto 1 e o composto 4 têm a mesma massa molar, eles são isômeros, têm o mesmo número de carbonos, qual vai ser o critério de desempate? Ó, logo aqui embaixo. Depois que você escolhe o de maior número de carbonos, vai ter maior ponto de ebulição, o menos ramificado. Por que o menos ramificado? Por que a ramificação altera o ponto de ebulição? Vamos parar para pensar? Quando eu tenho uma cadeia normal,
uma cadeia lisinha, a interação entre cadeias normais é muito favorecida. Por quê? Porque as ramificações não estão ali para atrapalhar a interação. Na verdade, ramificações atrapalham a interação. Se ramificações atrapalham a interação, o de maior ponto de ebulição, aquele que tem mais interação, é o menos ramificado. Então, quem é o menos ramificado, atenção, atenção, vou mudar até de cor para a gente enxergar ramificações. O composto 1 tem um metil, o outro metil, o outro metil. 3 metis, está até escrito aqui, ó, 3 metis. Já o composto 4 tem apenas 2 metis, apenas 2 ramificações. Então, primeiro você escolhe o maior número de carbonos, fiquei entre o 1 e o 4. Depois eu vejo quem é o menos ramificado. O menos ramificado deles é o composto 4. Gabarito, letra D de dado, composto 4. Uma questão um pouco mais complexa. Bom, questão 40 aqui é a questão mais fácil de química do simulado, tá? Tem um textinho, não precisa ler o texto, vai direto na molécula. Neste fármaco é encontrada a função amida, fenol, éter ou éster. Galera, dessas 4 opções aqui, só uma que a gente encontra no fármaco. Vamos tomar cuidado para não confundir amina com amida. Esse composto aqui, essa estrutura aqui nitrogenada, tá vendo aqui, ó, nitrogênio, é uma amina. Se te perguntarem, inclusive, se essa amina é primária, secundária ou terciária, essa aqui, especificamente, é uma amina que o nitrogênio se liga a 3 radicais, tá? É uma amina terciária. Mas a pergunta não foi essa. A amina está fora, tá? Não tem amida. Vou cortar. Amida é quando você tem assim, ó, uma cadeia carbônica qualquer, um C-O com o nitrogênio pendurado nele. Então, para ser amida, o nitrogênio tem que se ligar ao carbono que faz o O. Aqui, gente, não é bem amina, não. Uma função que raramente cai na UERJ, chama-se imina. A UERJ, inclusive, considera isso aqui como amina, mas eu vou anotar o nome certo, é imina, ok? Não tem amida, a questão é essa. Tá vendo o fenol aí? Tá vendo nada. Essa estrutura aqui não é fenólica. Atenção, essa hidroxila está ligada a um anel que está longe de ser um anel aromático. Aqui também tem uma outra hidroxila ligada a um carbono. Esses carbonos são saturados, não são aromáticos, então eu tenho a função álcool. Como não tem a opção álcool aí, você não marca, né? Mas fenol está fora. Éter ou éster? Vamos deixar clara a diferença de éter para éster? Galera, para ser éster é uma função derivada de ácido carboxílico. Olha lá, parece muito o ácido carboxílico. Radical carbônico, C-O, O e mais carbono, mais radical carbônico. Parece ácido carboxílico, éster. Na verdade, éster está fora. O gabarito, não é nem por eliminação, não. É éter. Tá vendo aqui esse oxigênio? Pô, mas é um éter cíclico? Sim, não tem problema nenhum. Existem éteres cíclicos. Inclusive, um nome interessante para você anotar aí, ó, vai que a UERJ cobra, isso aqui é éster, tá? Epóxido. Os éteres cíclicos, tá? Geralmente com 3 carbonos, né? Esse aqui não é bem um epóxido, não, mas eu vou anotar aqui, ó. São considerados epóxidos, ok? Então, gente, eu tenho aqui amina, éter, álcool. Aqui em cima de enxofre, olha aí, você não está acostumado a estudar a função de enxofre, também é éter, tá? O enxofre aqui está fazendo o mesmo papel do oxigênio. A questão é que eu não tenho nem amida, nem fenol, nem éster. É a questão mais fácil de química. Gabarito letra C, éter. Mesmo que eu tivesse só de enxofre, éter de enxofre. Existe, tá, gente? Bom, essa questão 44 aqui é imitação, não vou esconder, de uma questão que eu vi no simulado UERJ desse ano. Muito bonita a questão e eu imitei, né? Obviamente eu mudei os compostos, então vamos ler com calma que o composto é outro, tá? Uma mistura formada por quantidades iguais dos álcoois isoméricos de fórmula molecular C4H10O foi analisada numa empresa para ser utilizada como matéria-prima. O resultado correto da análise revelou que cada isômero possui o percentual em massa de... Então, nessa mistura toda, quantos isômeros nós temos? A questão é essa, eu vou pegar 100%, que é a mistura inteira, e dividir pelo número de isômeros. Vou encontrar 50, 25, 10 ou 12,5. Galera, agora preste atenção que eu só quero álcoois isômeros, álcoois com essa mesma fórmula, C4H10O. A fórmula ficou aqui confusa? C4H10O.
Como é que eu sei quais são os álcools de fórmula C4H10O? Tentativa e erro. Vamos começar a desenhar os álcools de fórmula C4H10O. A primeira coisa que vem à sua cabeça, faz em bastão para ir rápido, é um álcool com 4 carbonos, né? 4 carbonos, vou pendurar a hidroxila colorido aqui na ponta. Agora, será que isso aqui vai ser um H10? Sempre tem que dar essa conferida, hein? Será que vai ser um H10? Contando os hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais o hidrogênio da hidroxila, 10. Se eu acabei de ver que a fórmula bateu H10, o que eu não posso fazer senão esse número de hidrogênios muda? Lembra? Eu não posso nem fechar a cadeia, nem saturar. Porque quando você fecha a cadeia, ela perde 2 hidrogênios, um de cada extremidade. E quando você insatura a cadeia, coloca a ligação π, ela também perde 2 hidrogênios. Então, bateu o número de hidrogênios, não posso nem fechar, nem saturar. A primeira coisa que deve vir à sua cabeça é trocar essa hidroxila de lugar, né? Então você faz um repeteco, né, desse número de carbonos aqui e pensa na troca da hidroxila de posição. Vamos trocar a hidroxila da posição 1 para a posição 2. Perceba que existe um outro álcool com a hidroxila na posição 2. Aquele lá de cima é o butano 1-ol, esse aqui é o butano 2-ol. Trocar a hidroxila para a posição 3 é besteira, é a mesma coisa que a 2. Posição 4 é besteira, é a mesma coisa que a 1. Então, será que só tem esses 2 isômeros? Não. Você não pode nem fechar, nem saturar, mas você pode ramificar. Se você assistiu a videocorreção do simulado da UERJ desse ano, você viu que a gente ramificou 4 carbonos. Como é que você ramifica 4 carbonos? Assim, ó. 1, 2, 3, 4. Esse quarto carbono aqui é uma ramificação. Onde é que eu posso pendurar as hidroxilas agora para manter o álcool? Nessa extremidade. Na do outro lado. Aqui. Ou em cima, dá no mesmo. Mas não é a mesma coisa que pendurar no carbono do meio, no carbono terciário. Repare que muita gente esquece esse quarto caso aqui, ó. Esse álcool aqui, ó, conhecido como terquibutanol, porque está pendurado no carbono terciário, é diferente de todos eles. A princípio, parece que há 1, 2, 3, 4 isômeros. A questão da UERJ falava disso, né? Número de isômeros planos. Mas aqui eu não escrevi a palavra plano. Então, vale qualquer tipo de isomeria, incluindo a espacial. Cuidado, quando não fala isômeros planos, você tem que prestar atenção se algum daqueles compostos planos tem isômero espacial. Um dos tipos de isomeria espacial, esse é muito comum na UERJ, é a isomeria ótica, aquela do carbono quiral, que você já conhece. E aí, será que algum desses compostos aqui tem carbono quiral? Esse carbono aqui parece quiral, mas não é. Tem 2 metis, 2 caras iguais. Esse carbono aqui está longe de ser quiral, 3 metis, mas esse carbono aqui é quiral. Então, a partir do momento que eu encontro um composto aqui desses 4 planos que tem carbono quiral, significa que esse composto no espaço, ele acontece de 2 formas diferentes. Não vou nem desenhar as formas, porque são espaciais. Uma vai se chamar destrógera e outra vai se chamar levógera. E o que isso muda o resultado do meu exercício? Completamente. Ao invés de existir 4 álcools isoméricos, existem, na verdade, 5 álcools isoméricos. Percebam. O butano-ol, o D, butano-2-ol, o L, butano-2-ol, esse é um terceiro composto, esse álcool aqui, que é o isobutanol, e o quinto composto é o terquibutanol. Então, são 5 isômeros nesse caso. Quando você pega 100% da mistura em quantidades iguais e divide por 5, você encontra 20%. Cuidado que aqui muita gente vai marcar 25% porque esqueceu da isomeria ótica, que é um caso muito importante e muito cobrado na UERJ de isomeria espacial. Então, atenção, pediu para desenhar os isômeros, preste atenção no texto se está falando plano ou se não está falando nada. Porque se não está falando nada, tem que lembrar da isomeria espacial. Tanto a ótica quanto a cis-trans, que nesse caso não tem. Gabarito aí, letra C. Bom, a última questão de química do simulado, do terceiro simulado, Gênios, eu acho que o pessoal vai achar mais difícil. Mas não era difícil não, vou dar um macete para fazer de um jeito bem rápido. Vamos ler. Para um determinado cultivo, um agricultor misturou duas soluções fertilizantes de marcas diferentes, A e B.
ambas contendo elevadas quantidades de nitrato de amônio. Olha a química inorgânica aqui sendo necessária. O percentual de nitrogênio em massa-volume de cada uma dessas soluções encontra-se na tabela a seguir. Então, a marca A, perceba, tem 5,6% de nitrogênio, a marca B tem a metade. Você entrou com volume na mistura de 1 litro da marca A e 4 litros na marca B. Então, aqui do percentual tem na tabela a seguir, né? E vamos prestar atenção agora. Considerando que o nitrato de amônio é o único composto nitrogenado nesses fertilizantes, a concentração em mol por litro deste sal na mistura resultante é, galera, rolou aqui ó, a mistura, tá? De 1 litro de uma solução 5,6% massa-volume de nitrogênio com 4 litros de uma solução 2,8% massa-volume de nitrogênio, ou seja, uma o dobro da outra. E se quer a concentração em mol por litro. Como se pediu em mol por litro, não tem jeito, eu vou precisar saber a fórmula do nitrato de amônio. Por quê? Porque para passar de massa para mol ou de mol para massa, eu preciso da massa molar. E se eu preciso da massa molar, eu preciso saber a fórmula da substância. Nitrato vem do ácido nítrico. Olha o nosso rascunhozinho aqui, ácido celebridade. Esse ácido você tem que decorar, é o famoso ácido nítrico. Se esse é o ácido nítrico, quem é o nitrato? O NO3 menos 1. Você vai ligar o NO3 menos 1 ao amônio, que também é mais 1. Então o importante aqui é você lembrar que se o amônio é mais 1 e o nitrato, por vir do ácido nítrico, é menos 1, um liga-se com o outro na forma de 1 para 1. A fórmula do nitrato de amônio é NH4NO3. E aí vem o pulo do gato, que vai facilitar muito a sua vida. O nitrogênio tem massa molar 14, você encontra isso lá no final na tabela periódica. Como você tem 2 nitrogênios para cada fórmula do sal, você tem um total de massa só de nitrogênio de quanto? 28. O que significa isso? Que 28 gramas de nitrogênio estão presentes em cada 1 mol do sal. Você não precisa nem escrever mais nitrato de amônio não, pode chamar de sal. 1 mol do sal. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer problema que você trabalhar com nitrato de amônio, 1 mol do sal contém 28 gramas do nitrogênio. Perceberam que esse 28 aqui é um número maravilhoso para o ERG? Porque aqui, o percentual que é em massa, massa-volume, melhor dizendo, né, está trabalhando com 56. Então, vou fazer uma conta rapidinha aqui. Vamos começar com esse 28 que é mais fácil. Se 28 gramas, presta atenção agora, 28 gramas equivale a 1 mol do sal, 2,8% vai ser quanto do sal? Hein? 2,8 é proporcional a 28, você consegue fazer a conta rapidinho. Vamos então, rapidamente, tentar passar esse percentual aqui direto para a concentração molar de nitrogênio, ou melhor, molar do sal. O que significa porcentagem massa-volume? Atenção, porcentagem massa-volume significa quantos gramas você tem por 100 ml de solução. Bom, se a pergunta é em mol por litro, é muito fácil você passar para litro, né? Vamos fazer essa continha aqui com 2,8, que como eu disse é o número mais fácil, depois você vai entender o outro. O outro é o dobro. O que significa 2,8%? 2,8% significa 2,8 gramas de nitrogênio por 100 ml de solução. Ora, se isso aqui é por 100 ml de solução, me diz quanto é que você teria de nitrogênio para 1 litro de solução. É uma continha que você pode fazer até de cabeça, né, gente? Não precisa nem botar isso na prova. 28. E 28 gramas de hidrogênio, ou melhor, de nitrogênio, equivale a quantos mols do sal? Rápido, vai? 1 mol. Está aqui, ó. 1 mol. Então, essa equivalência de 28 gramas equivaler a 1 mol é maravilhoso, porque agora eu não vou trabalhar mais com a concentração de nitrogênio, não. Aqui, eu estou riscando. Já vou trabalhar com a mol por litro do sal. Mol por litro do sal e a minha pergunta. Se eu quero saber a mol por litro do sal nessa mistura de 1 litro e de 4 litros, eu já posso aqui direitinho. Vamos lá? Mol por litro do sal, deixa eu apagar aqui de novo para você entender como é que vai funcionar. Esse 2,8 equivale a 1 mol por litro de sal. Então aqui no lugar do 2,8 eu vou colocar o número 1. E adivinha aqui que você vai colocar no lugar do 5,6? Não precisa fazer a conta de novo, é o dobro. 2 mols por litro do sal. Ou seja, eu estou misturando 2 fertilizantes, o da marca A, que tem 2 mol por litro no sal, e o da marca B, que tem 1 mol por litro do sal. Com esses volumes de mistura, qual vai ser a molaridade resultante? Mistura de soluções.
É óbvio que se um é 1 mol por litro e o outro é 2, o teu gabarito tem que cair entre 1 e 2. Tem números aqui absurdos. Já posso cortar 3,7, já posso cortar 2,4. Aliás, se você for esperto, eu acho que já dá até para acertar sem fazer a conta. Quer ver? Eu estou entrando com 1 litro de uma solução 2 mol por litro do sal. E estou entrando com 4 litros, um volume muito maior, de uma solução 1 mol por litro do sal. O volume que eu entro em maior quantidade significa a concentração que vai ficar mais próxima do resultado. Ou seja, o resultado vai estar mais perto de 1 mol por litro ou de 2 mol por litro? 1 mol por litro. Gente, o resultado da letra A sem fazer conta nenhuma. Agora, deixa eu comprovar esse resultado. Fórmula pronta para mistura de soluções em qualquer unidade, tá? Eu estou botando aqui na unidade mol por litro porque eu já tenho isso em mol por litro. Mas se você quisesse fazer em porcentagem, do jeito que está aqui, podia fazer e depois passar para a molaridade no final, tá? Mas eu já passei antes, achei mais fácil passar antes. Essa é a fórmula pronta para mistura de soluções. Esse 1 que está escrito aqui e esse 2 que está escrito são as duas soluções que eu vou misturar, tá? A solução A e a solução B. Mera aplicação de valores, eu vou comprovar aquele resultado 1,2. Vamos lá. Qual a molaridade da primeira solução? Já está aqui em molaridade, ó, 2 mol por litro. O volume que nós entramos dela na mistura, 1 litro. Molaridade da segunda solução, 1 mol por litro. Entramos com um volume de 4 litros. E o volume que está em litro, mas podia ser em mililitro, decalitro, decilitro, não interessa. A molaridade final é a incógnita, eu vou chamar de MF, vou trocar até de corzinha e vou chamar de MF. E o volume final, que parece faltar, não falta, né, gente? Se você mistura 1 litro com 4 litros, o volume final dá 5. Vamos fazer essa continha aqui? 2 mais 4 é igual a 5 vezes a molaridade final. 2 mais 4, 5 vezes a molaridade final dá 6. Se 5 vezes a molaridade final dá 6, a molaridade final vai ser igual a 6 sobre 5. 6 sobre 5, 1,2. Eu já tinha esse resultado sem fazer a conta. A unidade mol por litro, que foi a pedida, está aqui, letra A. Então essa questão aqui fica muito mais fácil se você já pega esse 2,8, esse 5,6 e já passa para mol por litro direto. Tá legal? Mas tem que saber a fórmula do nitrato de amônio. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenham gostado dessa videocorreção do terceiro simulado Gêmeos. Um abraço.